Então, senta que lá vem a história. No final do ano passado, dois grandes canais de tech que eu acompanho, o MKBHD e o Mr. Who's the Boss, fizeram a premiação que eles tradicionalmente fazem para os melhores smartphones do ano. O MKBHD deu o prêmio de melhor câmera em um smartphone para o Oppo Find X9 Pro, o que me despertou muito a curiosidade para checar mais sobre esse smartphone. Só que o Mr. Who's the Boss foi um pouco além. Ele deu para o Oppo Find X9 Pro o prêmio de melhor smartphone do ano. Beleza, então eu fiquei daquele jeito, você tinha a minha curiosidade, agora você tem a minha atenção. E a coisa ficou mais séria depois que outro canal, o Technic e o próprio Mr. Who's the Boss fizeram um teste de bateria com os principais smartphones no mercado. E o Oppo Find X9 Pro venceu os dois. No teste do Mr. Who's the Boss, ele durou 1 hora a mais que o segundo colocado. Ok, agora você tem a minha atenção vezes 2. Seria muito legal testar esse smartphone? Pensei. E aí a Oppo entrou em contato comigo para me mandar um Find X9 Pro, que tá na minha mão agora. E pior, ou melhor, eles disseram que queriam patrocinar um vídeo aqui no canal sobre o Find X9 Pro. Então, senhoras e senhores, esse é o meu vídeo sobre o Oppo Find X9 Pro. Nós vamos falar de 3 coisas sobre ele. Primeiro, da câmera, da qual todo mundo tá falando. Depois, da bateria, porque a gente vai ver que bruxaria é essa que faz ele durar tanto. E por fim, eu vou falar da primeira coisa que mais me chamou a atenção quando eu peguei ele, que é a tela. Bem, a câmera do Find X9 Pro é muito boa. O contraste e a reprodução de cores são excelentes. Os modos de câmera do aplicativo nativo do smartphone tem coisa pra todo gosto. E eu tenho que confessar que tem um modo de câmera do qual eu nunca tinha ouvido falar que me deu as melhores fotos que eu já consegui tirar em um smartphone. Mas então, o que tem de tão especial nessa câmera? Ela é um conjunto de câmeras top de linha se você olhar as especificações. É uma câmera grande angular e uma ultra grande angular de 50 megapixels e uma câmera telefoto periscópica com um sensor de 200 megapixels. Mas o que mais diferencia a câmera do Find X9 Pro, na minha opinião, tá nessa parte inferior direita do bloco de câmera. É esse H aí, porque esse é um logo da Hasselblad. Se você nunca ouviu falar, a Hasselblad é uma das empresas mais tradicionais do mundo da fotografia e foi responsável por fazer umas câmeras clássicas, tipo a Hasselblad 500C e a Hasselblad X-Pen. Foi ela também que fez as câmeras que foram levadas a bordo da missão Apollo 11 para a Lua. Sabe essa foto famosíssima do Buzz Aldrin andando na Lua? E que tal essa da Terra do horizonte lunar? Elas foram tiradas com uma câmera Hasselblad. Curiosidade rápida, 3 câmeras Hasselblad foram deixadas pelos astronautas da Apollo 11 na Lua, porque a ordem era trazer só os filmes e deixar as câmeras para trás para economizar espaço no módulo lunar. Então, se um dia você for para a Lua assim por acaso, tem umas câmeras boas lá. Desculpa, tá? Foi mal o desvio, volta pro vídeo. Hoje em dia, a Hasselblad faz câmeras digitais de médio formato, que são essas câmeras caríssimas com um sensor gigantesco e um montão de megapixels que são usadas para aplicações profissionais. Mesmo que você nunca tenha visto uma Hasselblad de perto, com certeza já deve ter visto uma foto feita por uma, seja numa revista, no outdoor ou numa peça publicitária. Curiosidade 2, quando eu e a Nilce fizemos uma ação publicitária de outdoor por YouTube em São Paulo, as nossas fotos foram tiradas com uma Hasselblad. Enfim, outro desvio, mas por que eu tô dizendo isso? É que a Oppo firmou uma parceria com a Hasselblad para eles desenvolverem juntos sistema de imagem para smartphone. E isso é central para entender a câmera do Find X9 Pro, porque cada fabricante de câmera tem a sua própria abordagem, sua própria tecnologia para converter a luz que chega no sensor da câmera em uma imagem final. E a da Hasselblad, segundo fotógrafos profissionais que eu já vi, é a melhor do mundo. É o que a empresa chama de Hasselblad Natural Color Solution, ou solução de cor natural da Hasselblad. E a ideia dessa parceria é reengenhar essa tecnologia para smartphone. Ok, mas qual é o resultado prático disso? Bem, primeiro, no aplicativo de câmera do Find X9 Pro, você tem a função de foto padrão, que tira fotos maravilhosas no estilo que você normalmente espera de smartphones. São fotos muito vívidas, muito aguçadas, que têm um alto grau de pós-processamento e que tendem a levantar o brilho de coisas que estão na sombra. Elas têm um processamento mais agressivo porque são pensadas para serem compartilhadas direto, sem tratamento, em rede social normalmente. São fotos excelentes, mas que seguem mais o estilo de imagem associado com o smartphone. Se fosse só isso, esse smartphone já ia estar na lista das melhores câmeras de smartphone do mundo. Porém,
Esse é só o começo. No mesmo aplicativo de foto dele, você encontra o modo mestre, e é aí que a coisa começa a ficar séria. Porque esse modo foi feito para corresponder ao perfil de cores da Hasselblad X2D, uma câmera de formato médio que a Hasselblad faz. E é aqui que tudo muda, porque ele pisa no freio no pós-processamento e no aguçamento da imagem completamente. O Oppo Find X9 Pro passa a se comportar mais como uma câmera, abre aspas, de verdade do que como uma câmera de smartphone. Agora olha essa foto de interior no modo convencional. Dá pra ver várias características de foto de smartphone, principalmente a tendência de levantar o brilho de tudo que tá na sombra. Na vida real, porém, a luz que vinha de fora tava muito mais forte. O lado coberto tava mais escuro em comparação. Agora, olha a versão dessa cena feita pelo modo mestre. É uma cena muito mais realista, se parece muito mais com o que os meus olhos estavam vendo naquele momento. E se parece também com o jeito como uma câmera, abre aspas, profissional, iria registrar essa cena. Eu acho que tudo fica meio resumido nessas duas fotos que eu tirei de dentro do carro. A primeira tem todas as características de uma foto de smartphone, super aguçada e com sombra levantada. Já a segunda tem as características que eles tentam produzir da Hasselblad X2D. É uma foto muito mais agradável na minha opinião. E eu tirei um monte de foto boa com esse modo mestre. Se dissessem pra mim que elas tinham saído de uma câmera DSLR em vez de um celular, eu teria acreditado. Essa é uma função muito boa de se ter num smartphone e essas cores da Hasselblad são a cereja do bolo. Mas não quer dizer também que um modo seja melhor que o outro. Por exemplo, eu tirei essa foto do interior de um mercado no modo mestre, mas eu preferi a versão do modo foto convencional porque dá pra ver muito mais do interior. Mas aí eu tirei essa foto com o modo foto, mas eu preferi muito mais a alternativa no modo mestre, porque as cores e as sombras são muito mais realistas. Você não precisa ter necessariamente o modo preferido porque você tem los dos o tempo todo. E o modo mestre também oferece foto em bruto e todo tipo de controle manual para você tunar suas fotos se você for um fotógrafo tipo de verdade, coisa que eu não sou. Aliás, todas as fotos desse vídeo foram tiradas no modo automático e eu tô mostrando do jeito que elas saíram do Find X9 Pro, sem retoque nenhum. É raiz o negócio aqui, é true da true. Mas uma das coisas que me surpreendeu mais é um modo de foto que não é dos principais, tá escondido no menu da câmera, tem que clicar no mais pra achar, que é o X-Pen. Quando você liga, parece um brinquedo, mas é um modo que simula as fotos da Hasselblad X-Pen, uma câmera lendária que tirava em filme essas fotos compridas em formato 2.7:1. E a Oppo também te dá um monte de simulação de filme pra você escolher. Galera, nesse modo eu tirei as melhores fotos que eu já fiz na minha vida. Não que eu saiba avaliar, não sou fotógrafo, mas eu acho. Com esse modo dá vontade de sair pra tirar mais foto, principalmente de paisagem. A Nilce gostou bastante também e ela manja de fotografia, porque ela estudou na universidade. Eu não saco nada de fotografia e me senti o Sebastião Salgado, principalmente com essa simulação de filme preto e branco. É legal pra caramba. O que eu posso falar? É legal pra caramba. Mas não só de foto viverá uma câmera, ela faz vídeo também. E só pra você ter uma ideia da qualidade, esse daqui é o vídeo padrão saído direto da câmera sem alteração nenhuma. Como é que tá a imagem? Tá boa? Tá? Mas tem uma coisa que eu escondi de vocês. Esse daqui é o vídeo da câmera de selfie, porque ele tem uma câmera de selfie de 50 megapixels que filma em até 4K 60 quadros. E a qualidade do vídeo das câmeras traseiras é ainda melhor. O vídeo dele é muito bom se você quiser usar o modo padrão, mas o que mais me chamou a atenção dele é que ele tem algo que virou essencial pra mim em qualquer smartphone, que é filmagem em log. Pra quem não sabe, aqui vai um resumo. Quando você filma alguma coisa, um monte de informação da imagem está sendo capturada pelo sensor da câmera. Quando a câmera entrega uma imagem finalizada, que nem no modo padrão do celular, ela tá fazendo um monte de escolha pra você sobre o que deve ir ou não na imagem. O resto da informação ela descarta. Só que quando você trabalha profissionalmente com vídeo, você normalmente não quer isso. O que você quer é que a câmera salve a maior quantidade possível de informação da imagem para você decidir depois, na pós-produção, no seu editor de vídeo, como a imagem deve parecer. E log é um dos jeitos de fazer isso. O Find X9 Pro filma em log e o que você recebe é uma imagem que parece que tá sem cor, sem contraste, mas toda essa informação tá lá. Você só tem que ir no seu editor de vídeo e trazer para a superfície aquilo que você quer. E aí a imagem fica exatamente do seu jeito, com cor, saturação, contraste, do jeito que você decidiu. Mas a Oppo faz muito mais que
isso. Essa parte aqui é bem técnica, você não precisa saber do que eu tô falando, mas eu tenho que registrar. A Oppo provê um white paper com os detalhes técnicos do funcionamento desse log. Eles também provêem LUTs para conversão para REC 709, REC 2020 e um guia para workflow em ACES e um DCTL para adequação do log deles para ACES. E quando você está filmando em log, você pode ativar um LUT de visualização para acertar a sua exposição. Enfim, isso é coisa extremamente técnica, para profissional, é coisa que só 0,01% dos usuários vai usar, e eu tô chutando alto, mas eles foram lá e fizeram mesmo assim. E eu tenho que respeitar as empresas que fazem isso, que andam esse quilômetro a mais para dar essas ferramentas para usuários que têm essas necessidades profissionais bem específicas. E eu disse que ele filma em 4K 120 quadros por segundo. Então, ele filma em 4K a 120 quadros por segundo. Em log, dá pra fazer aquela câmera lenta se você tiver interessado nisso. Ok, vamos falar da bateria. Por que o Find X9 Pro venceu aqueles testes de duração da bateria? Primeiro, claro, tem as otimizações que a Oppo fez com a versão do Android dela, que é o ColorOS. Isso não dá pra ignorar. Porém, esse smartphone tem uma tecnologia mais recente de bateria de silício carbono, que tem uma densidade de energia muito maior do que a bateria de íon de lítio, que a gente tradicionalmente encontra em smartphones. Por conta disso, o Find X9 Pro tem uma bateria de 7.500 mAh sem aumentar o tamanho do aparelho, o que é bem mais do que você normalmente encontra em smartphones com bateria de íon de lítio. E nos meus testes, essa bateria me impressionou mesmo. A gente saiu de dia para filmar e fazer várias dessas fotos que vocês estão vendo, porque ia ser o único dia de sol em muito tempo, obrigado Canadá. A gente ficou o dia inteiro trabalhando, eu até mudei a configuração da tela para ela só desligar depois de meia hora de inatividade para facilitar nos nossos testes, então ela ficou ligada muito tempo e no final do dia, depois que a gente acabou de gravar, a bateria ainda estava em 60%. Eu até tirei um print da tela para registrar. Mas a bateria não é a única questão relevante aqui, porque se a bateria tem uma carga muito grande, ela demora muito tempo para carregar, né? Não demora. O Find X9 Pro tem carregamento por fio de até 80 watts. E a propósito, o carregador de 80 watts vem na caixa. E ele também tem carregamento sem fio de 50 watts e carregamento sem fio reverso, quer dizer que ele pode ser usado para carregar outra coisa, de 10 watts. E o legal do carregamento de 80 watts é que ele é tão rápido que você pode ver a porcentagem da bateria subindo no smartphone em tempo real. Eu só achei um detalhe legal, tá? É legal. É legal. Ok, agora vamos falar da tela. É AMOLED 6.78 polegadas, 120 Hz com taxa de atualização dinâmica, suporte para Dolby Vision, HDR10 Plus, é tudo que você espera de uma tela de smartphone de ponta. Só que ela também chega a 3.600 nits de pico de brilho quando você tá do lado de fora, o que facilita bastante quando você quer ver a tela do smartphone debaixo do sol. Se eu mostrar a tela assim para você, você acha que ela tá no brilho máximo? Não tá não. Só um minuto. Agora ela tá no brilho máximo, tá estourando na minha câmera. E além disso, ela tem o brilho mínimo de 1 nit. Pra você aí que quer usar o smartphone na cama antes de dormir, mas não quer atrapalhar ninguém do lado. E tem mais um monte de coisa que eu poderia falar sobre o Oppo Find X9 Pro. A câmera telefoto dele é impressionante. Como ela é de 200 megapixels, você pode cropar o sensor e ter um zoom de 308mm. Que é zoom pra caramba, muito bom pra quem curte uma fotografia de rua. E se você precisar de mais um, a Oppo faz um acessório com lente telefoto, é o teleconversor Oppo Hasselblad. Nunca vi algo parecido, mas alguém fez. Normalmente ele já oferece um zoom de 230mm, mas que chega a 920mm cropando no sensor. É impressionante. Tá vendo aquele navio lá embaixo? Essa é a distância que eu tô dele. E aqui tá ele com um zoom de 920mm. Ele também tem 512 GB de armazenamento, 16 GB de RAM. O processador dele é um MediaTek Dimensity 9500, que é o processador mais moderno da MediaTek para 2026, porque apesar dele ter sido lançado originalmente em 2025, ele é um daqueles smartphones que é lançado mais pro fim do ano e é um dos primeiros a receber o processador mais moderno do ano seguinte. Enfim, ele é rápido pra caramba. E eu poderia dizer mais um monte de coisa aqui. Se você for lá no site dele, tem mais um monte de informação adicional. Dá pra conversar o dia inteiro sobre o assunto. Aliás, link na descrição, vai lá conferir agora. Mas eu acho que é isso, galera. Obrigado a Oppo por ter enviado o Find X9 Pro pra mim e por ter patrocinado esse vídeo. Não se esqueça de largar um joinha aí, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau.